Fala pessoal, vamos continuar a ondulatória? Vamos falar hoje de um assunto super importante que são os fenômenos ondulatórios. Pessoal, cerca de 30% da sua prova do Enem é ondas. E dentro dessa parte de ondas, uma parte que é mais abordada nas provas, que com recorrência vem aparecendo, são os fenômenos ondulatórios, ou seja, reflexão, refração, difração, ressonância, interferência. Como é que esses fenômenos podem cair no nosso vestibular? É importante que você entenda todos esses fenômenos de maneira bem clara, aplicando ao dia a dia, contextualizando eles. Vamos lá então? Vem comigo, ok? Bom, nós vamos começar aqui no primeiro fenômeno, a gente falando um pouquinho sobre a reflexão de uma onda. Galera, reflexão é quando uma onda bate numa superfície e volta ao meio de origem. Então, a onda incide e retorna ao seu meio de origem. Nesse caso, eu não tenho mudança nas características da onda. Ela mantém velocidade, ela mantém seu comprimento de onda, ela mantém a sua frequência, as características se mantêm inalteradas. Observe a imagem. Você tem aqui uma onda incidindo numa superfície, correto? Vamos colocar aqui nossa imagenzinha aqui, ó. A onda vai, bate aqui e volta. Então você tem a chamada onda incidente e você tem aqui a onda refletida. Com certeza, você já ouviu, já percebeu o fenômeno da reflexão? Por exemplo, quando você tem a questão do eco, né? O fenômeno eco, alô, aí alô, você escuta o som novamente, é porque a onda foi, sofreu reflexão e voltou para você. Então vamos falar um pouquinho mais do eco, mais à frente na parte de acústica. Então observa bem aqui, ó. Você tem aqui, novamente, um raio incidente, correto? Está aqui. Eu tenho aqui o raio refletido, o R', e bem aqui eu vou traçar uma reta de orientação que forma 90 graus com ponto de incidência, chamada reta normal. O ângulo formado entre o raio incidente e a normal, esse ângulo aqui, ó, é o nosso ângulo de incidência. E o ângulo formado entre o raio refletido e a normal é o ângulo de reflexão. Gente, esses dois ângulos, eles são o que? Eles são iguais. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Importante lembrar desse detalhe aí. Tudo bem, pessoal? Por exemplo, quando você se olha no espelho, você vê a sua imagem no espelho, por quê? Porque a luz sofreu reflexão. Você é a fonte, né? Você é o objeto, a fonte que está emitindo luz, a luz bate no espelho, vai para o seu olho e você vê uma imagem naquele espelho, que é uma consequência da reflexão da luz. Então, quando a gente fala em reflexão, eu quero que você entenda que a reflexão pode acontecer com a luz, pode acontecer com o som, qualquer tipo de onda pode sofrer a reflexão, tudo bem? E quando a gente fala em reflexão, vamos relembrar aqui uma aplicação legal, que é o sonar. Lembrando que o sonar trabalha com ondas mecânicas, sonar, som, ondas mecânicas. Na verdade, um som muito especial chamado de ultrassom. Ultrassom é um som, pessoal, que tem frequência superior a quanto? 20.000 Hz. Então, quando a gente fala em sonar, aqui a gente tem uma imagem mostrando o sonar para você, em um navio, a onda vai, reflete aqui e volta, e dessa maneira, tendo tempo de retorno, você pode estimar, calcular a distância aqui do obstáculo. Além do sonar, a gente também pode falar que quando você tem animais, ele falar para você do morcego, falar numa questão falando da ecolocalização, do golfinho. Bom, por exemplo, aqui na Amazônia, como é que o boto, numa água turva, numa água escura, consegue se locomover, consegue se localizar? Ele tem um sonar natural, daí o nome biosonar, que ele emite ondas sonoras que refletem no obstáculo e retornam a ele. Então, como ele percebe que a onda está voltando, ele já deduz que ali há um obstáculo. Tudo bem? Aí ele desvia. Né? Se for uma caça, ele vai atrás da caça. Então, você tem ali a questão da ecolocalização. É o chamado biosonar. Morcego, golfinho, né, possuem esse sistema de biosonar. E dentro da medicina, a gente pode também falar de um sonar especial, que seria o caso do exame de ultrassom, ou ultrassonografia, ecografia. Então, se o teu vestibular falar do exame de ultrassom, não vá fazer confusão. Exame de ultrassom utiliza som, utiliza ondas mecânicas, diferente, por exemplo, de um exame de raio-x. O raio-x, por exemplo, uma tomografia, correto? Já trabalha com o quê? Com
ondas eletromagnéticas, que é uma radiação muito mais energética, né? Uma radiação ali até perigosa, ionizante. Então, tu tem raio-x. Então, no caso de uma gestação, vamos supor uma mãe, né, que está gestante e quer examinar a saúde do seu filho, ela não deve fazer exame de raio-x, porque é uma radiação muito energética, pode provocar ionização da matéria, quebrar uma célula ali, na verdade, uma fita de DNA, gerar uma célula com defeito, e essa célula defeituosa pode gerar outras células. Então, não esqueça disso. O raio-x ele é perigoso, né? Principalmente para uma gestante. Então, o gestante utiliza o exame de quê? De ultrassom. E por que ultrassom? Porque ultrassom são ondas mecânicas, são ondas sonoras, são ondas que não causam nenhum tipo de ionização no material, no sentido de afetar ali a saúde do feto. Tudo bem? Beleza? Observa a imagem, observa o vídeo aí do ultrassom. Legal, o vídeo é bem claro, mostra pra gente aí o perfil do feto. Então não esqueça que são ondas sonoras que estão refletindo, estão voltando para o aparelho. O próprio aparelho, ele é o emissor e ele é o receptor. A onda vai, retorna a ele e dessa maneira ele consegue mapear, ver a estrutura do feto. E aí dentro da reflexão, uma outra aplicação ainda que trabalha com esse fenômeno, nós temos aí o radar. E aí lembrando a diferença, né? Sonar é som, radar são ondas eletromagnéticas, então não tem como errar. Radar, o que é radar? Ondas de rádio ou micro-ondas, são ondas eletromagnéticas, tudo bem? Então essas ondas, elas viajam a uma velocidade altíssima, a velocidade da luz, no ar, próximo a 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, tudo bem? Então por isso a gente utiliza o radar. Então a onda vai, bate, retorna numa fração de microsegundos, milissegundos, e você consegue aí determinar a posição do objeto, tudo bem? Então não esqueça a diferença, sonar é som, é onda mecânica, e radar utiliza as ondas eletromagnéticas aqui. Beleza, maravilha, pessoal. Dentro ainda da reflexão, nós temos aqui um exemplo de reflexão numa corda. Então, quando você tem uma corda com a extremidade fixa, você cria um pulso, a onda vai bater, o pulso vai e volta. Como a extremidade é fixa, a onda que retorna invertida. A onda vai bater e vai voltar, sofrendo o quê? Inversão de fase. Detalhe que se a extremidade da corda não for fixa, se for uma extremidade livre, ou seja, se esse ponto aqui conseguir vibrar, a onda vai e volta, só que nesse caso, repara que ela não sofre inversão. Então, são detalhes, isso é importante mais adiante, quando nós falarmos em interferência, quando nós falarmos, por exemplo, em ondas estacionárias, esse conceito nós vamos relembrar. Então, extremidade fixa, a onda vai e volta sofrendo inversão. Extremidade livre, o ponto ali vai vibrar e a onda vai voltar sem sofrer inversão de fase. Observa a diferença na imagem aí. Tudo bem, pessoal? Legal. Em cima disso, vamos começar a trabalhar um pouquinho? Vamos fazer essa primeira questão. Vem comigo, ó. Os morcegos são mamíferos voadores que dispõem de um mecanismo denominado biosonar, ou ecolocalizador, que permite ações de captura de insetos ou desvio de obstáculos. Para isso, ele emite um ultrassom a uma distância de 5 metros de um objeto, com uma frequência de 100 kHz e comprimento de onda de 3,5 10 a menos 3 metros. Dessa forma, o tempo de persistência acústica, permanência da sensação auditiva desses mamíferos voadores é de aproximadamente. Então, gente, vamos imaginar aqui o nosso morcegozinho aqui, vamos colocar aqui o morcego aqui, ó, tudo bem? Que legal, olha que morcego bonitinho, né, pessoal? E aqui eu tenho um inseto, o objeto que ele quer localizar. E ele fala na questão que essa distância é 5 metros, tudo bem? Então, vamos lá, ele vai emitir a onda, essa onda sonora vai incidir no objeto, vai sofrer reflexão e vai o quê? Voltar. Quanto tempo levaria para essa onda voltar? Aí tu vai sair pela formulazinha, vamos lá, velocidade, espaço, pelo tempo, equação clássica da cinemática. Mas olha só, repara que ele não te deu a velocidade da onda, tudo bem? Mas isso é fácil de você determinar. Lembra que velocidade é lambda f. Então vamos lá, quanto é a velocidade aqui, meu lambda? Vamos colocar aqui, ó, ele deu aqui o comprimento de onda para você, 3,5, 10 a menos 3, frequência, 100 quilo. Lembra que esse quilo, gente, 10 a terceira. Vamos colocar bem aqui.
Isso vai dar o quê, pessoal? Aqui vai dar 10 elevado a 0, que é 1. Isso nos dá 350 metros por segundo. Bateu? Tranquilo? Corre para cá agora. Velocidade da onda, 350. O espaço, pessoal, como a onda vai e volta, 5 para ir, 5 para voltar, percorre quanto? 10. Isso pelo tempo. Dividiu, fica fácil calcular. Esse tempo vai ser 1 por 35, o que nos dá aproximadamente o quê? 0,03, né? Um pouquinho menos aqui, 0,03 segundos, que é o valor mais próximo, letrinha o quê? Letrinha C. Tudo bem? Então, questão aí de eco, questão tranquila, você poderia resolver. Vamos mais uma aqui, vamos lá. Como funciona o sensor de estacionamento? Ultimamente tem se tornado popular o uso de sensores de estacionamento, principalmente na parte traseira dos carros. Em alguns modelos são incluídos no painel avisos luminosos ou até mesmo display que indica a distância do objeto. O funcionamento é simples e a tecnologia já é conhecida há um bom tempo, o chamado ultrassom. Lá vem ele de novo, aqui ó, ultrassom. Tudo bem? Funciona da seguinte maneira. Uma alta frequência sonora é emitida pelo sensor, esse sinal reflete no objeto a ser medido, voltando para o sensor. Então a onda vai, reflete, né, e volta. Né? Tá aí o nome, reflexão, bate e volta. Algo semelhante ao que a gente já aprendeu no sonar. Né? Aí ele fala assim, se o sinal não retorna em determinado tempo, quer dizer que o objeto está muito distante ou que simplesmente a onda sonora não conseguiu refletir, o que acarreta na limitação do sistema, o qual não reconhece objetos muito pequenos ou fora do raio de ação dos sensores. Maravilha. Bom, o texto descreve fisicamente o funcionamento de um sensor de estacionamento através do uso de ondas sonoras, né? Correto? Ultrassom. Nesse funcionamento, o aspecto determinante para o cálculo da distância do objeto é... Qual é o aspecto para você determinar essa distância aqui, determinante? Bom, e se você já aprendeu um pouquinho, vamos lembrar aqui, ó, V, delta S, delta T. Né? Então, a velocidade, esse espaço é a distância pelo tempo. Então, para você calcular a distância ao obstáculo, você precisa de dois padrões aqui, duas informações para achar a distância. A velocidade da onda e o tempo do eco, que é o tempo para ir e voltar. Então, vamos lá. A pergunta é para ele aqui, ó. O aspecto determinante para o cálculo da distância ao objeto é, letra A, o ultrassom utilizado é uma onda inaudível, pois somente ondas sonoras com essas características poderiam refletir no objeto e retornar para o sensor. Gente, olha só, olha esse distrator como ele é interessante. Realmente o ultrassom ele é uma onda inaudível, a gente não escuta. O ouvido humano escuta sons de aproximadamente 20 a 20 mil Hz. Essa é a frequência audível do ouvido humano. Quando a frequência excede 20 mil, a gente chama de ultrassom. Quando a frequência é menor que 20, esse som é chamado de infrassom. Esses sons não são audíveis. A faixa audível é de 20 a 20 mil. Perfeito, isso aqui está correto. Mas o resto, veja bem, pois somente ondas sonoras com essas características poderiam refletir e retornar? Não. Não importa se é som, se é ultrassom, se é infrassom, qualquer onda poderia sofrer reflexão. Tudo bem? E esse aqui não é o aspecto mais importante para você determinar. Não é necessariamente porque tem que ser ultrassom para achar distância? Não necessariamente. Tá bom? Então essa letra A está incorreta. Letra B. O ultrassom utilizado é uma onda longitudinal. Também está correto, perfeito, né? O ultrassom é uma onda longitudinal, porque o som é uma onda longitudinal. Vamos lembrar da definição, primeira aula da gente. Único tipo de onda capaz de sofrer difração em torno do objeto e retornar ao sensor. Primeiro que ele já errou aqui, que o fenômeno que eu quero não é difração. Eu não quero que o objeto contorne, que a onda contorne o objeto. Eu quero que a onda sofra reflexão. Difração é outra coisa, tudo bem? E outra coisa que está errada aqui é porque não é necessariamente, não tem que ser longitudinal para ter difração, para ter reflexão. Difração e reflexão ocorrem tanto com ondas longitudinais quanto transversais. Então esse item aqui também está errado. Vocês percebem aí, gente, uma dica para vocês,
que o nome é distrator, é para distrair você, aluno, você, candidato. Então, um bom distrator no Enem, ele sempre tem uma informaçãozinha lá correta para te enganar. Então, fica de olho. De repente, você lá, isso aqui é certo, está certo. Não, analise toda a questão, todo o item, todo o distrator. Tudo bem? Então, muito cuidado. Então, repare que tanto na letra A quanto na letra B, ele começou com informações coerentes, ele começou com informações certas, mas depois o complemento, né? O argumento é que está errado. Então, fique de olho nisso daí para você não errar. Letrinha C. O sensor calcula o tempo que o ultrassom demora para ir ao objeto e voltar, obtendo assim a distância, independente da velocidade do som no ambiente considerado. Ou seja, quer dizer que não depende, para eu calcular essa distância, não vai depender da velocidade? Claro que vai depender. Depende sim. Repara novamente que ele começa bem legal, né? O sensor calcula o tempo. Perfeito, né? Mas a velocidade, ela é importante também. Muito bem. Então, vamos lá, a letra C está errada. Letra D. O comprimento de onda do ultrassom utilizado é muito grande comparado de outras ondas sonoras, facilitando assim a reflexão. Gente, ultrassom, ele tem uma alta frequência. Alta frequência acarreta no menor comprimento de onda. Então, essa afirmação está errada quando ele fala que o ultrassom tem um comprimento de onda muito grande. Não, é pequeno. Letrinha E. O conhecimento da velocidade média do som no ambiente considerado e o tempo que o ultrassom demora para ir ao objeto e voltar para o sensor permite determinar a distância. Letrinha E, perfeito. Eu preciso da velocidade e do tempo. Tendo essas duas grandezas, a gente calcula a distância. Que questão interessante é essa, hein? Fica de olho aí que essa é uma questão interessante para a tua prova do Enem, do vestibular. Tá bom? Letrinha E. Vamos lá. Vem comigo aqui. Próxima questão. As ondas eletromagnéticas, como a luz visível, as ondas de rádio, viajam em linha reta em um meio homogêneo. Então, as ondas de rádio emitidas na região litorânea do Brasil não alcançariam a região amazônica do Brasil por causa da curvatura da Terra. Entretanto, sabemos que é possível transmitir ondas de rádio a essas localidades devido à ionosfera. A ionosfera é uma camada, gente, da nossa atmosfera, uma região da atmosfera. Bom, com a ajuda da ionosfera, a transmissão de ondas planas entre o litoral do Brasil e a região amazônica é possível por meio do quê? Olha só, pessoal, observa essas imagens aqui. Muito bem. Bom, a ionosfera é uma camada que tem a capacidade de refletir as ondas, por exemplo, de rádio, ondas AM. As ondas AM são ondas que, comparativamente às demais eletromagnéticas, elas têm menor frequência e maior comprimento de onda. Então, essas ondas, elas refletem na atmosfera com grande facilidade. Já ondas de TV, né, com frequências mais altas, essas ondas não conseguem. Elas atravessam a nossa atmosfera, ó, vão e elas fogem. Então, para essa onda chegar numa certa região, ou você vai precisar de um satélite para pegar o sinal lá no espaço e retransmitir o sinal, ou você vai precisar de estações que sirvam como estação repetidora para pegar o sinal e retransmitir. Tudo bem? Então, a grande vantagem das ondas AM, ondas de rádio AM, vamos dizer assim, as ondas longas de rádio, é que elas refletem na atmosfera. Consequentemente, elas têm um alcance maior. Está clara a ideia? Então, olha só o que o texto te fala. Está aqui a Terra, está aqui a atmosfera, tudo bem? Eu vou mandar um sinal dessa estação para essa casa aqui, na tua casa, por exemplo. Vamos imaginar. Mas devido à curvatura da Terra, o sinal não chega. E ele fala para você que as ondas de rádio conseguem chegar. Por quê? Porque elas sofrem o que na atmosfera? Que fenômeno faz com que essas ondas consigam chegar até você, percorrer maior distância? O fenômeno é esse, é a reflexão. Tudo bem? Beleza? Então, letrinha A. Show de bola a questão, né? Maravilha. Uma pergunta para vocês. Por que as ondas quebram paralelamente à praia? É verdade, né? Olha essa foto. Eu estou aqui na praia e eu observo as ondas, né, chegando até mim. Tudo bem? O que você está vendo? Isso que você vê aqui, que é a onda propriamente dita, são as ondas, nós chamamos de frente de onda. Aqui é a chamada frente de onda. Tudo bem? E eu posso desenhar aqui para você
o que nós chamamos de direção da onda. A onda corre nessa direção, ó. Tá bom? Isso aqui seria a nossa direção de propagação da onda. Então eu tenho aqui a frente de onda e tenho a direção. Perceba que a direção forma com as frentes de onda, que ângulo aqui? 90 graus. Tudo bem? Então, um detalhe curioso é quando você observa essa imagem, vê se você consegue visualizar comigo, eu estou aqui no litoral e eu percebo que as ondas vêm quase, está vendo a imagem? Que imagem bonita? Ondas vêm todas paralelas, olha, uma paralela à outra e paralela ao litoral aqui da praia. Elas não chegam, você não vê a onda chegando inclinada, correto? Você vê a onda chegando numa direção perpendicular. A direção de propagação da onda é perpendicular à praia. As frentes de onda são paralelas à praia. As frentes são paralelas e a direção forma 90 graus. E aí a pergunta é, por que isso acontece? Gente, a explicação disso está dentro do processo da refração. Vamos falar um pouquinho de refração? Vamos lá. Refração é quando uma onda ela muda a sua velocidade ao mudar de meio. Então, quando a onda aumenta a velocidade dela, diminui, tu já sabe que fenômeno está acontecendo ali, é a refração. Refração ondulatória. Bom, é importante você lembrar algumas coisinhas do seguinte, quando uma onda muda de meio, muda quem? A velocidade, muda o comprimento de onda, mas não pode mudar o quê? Olha aí, não pode mudar a frequência. Uma onda nasce, cresce e morre com a mesma frequência. Então entenda, galera, refração, fenômeno ondulatório onde uma onda muda de meio. E detalhe, hein? Preste atenção. Quando eu falo mudar de meio, não quer dizer sair do ar para a água, do ar para o vidro. Não é só isso, filho. Mudar de meio, por exemplo, é passar do ar frio para o ar quente. É passar de uma região da atmosfera com maior densidade para uma região de menor densidade. É, por exemplo, uma onda sair de uma região profunda para uma região rasa. Isso também é mudar de meio. Tudo bem? Então, refração, abre a tua mente. É quando a onda percebe alguma mudança na característica do meio. E o que acontece quando isso ocorre? Ela muda a velocidade. Ela muda a velocidade. Ela muda o seu comprimento de onda. Mas ela não pode mudar quem? A frequência. Já pensou a doidice que seria se a onda mudasse de frequência? Você vê, por exemplo, uma garota com um biquíni vermelho, um biquínizão lá vermelho, aí ela entra na praia, entra no mar, entra na piscina, e você olha para a garota, olha, teu biquíni está verde. Que loucura. Mas era isso que ia acontecer, cara. Porque ia mudar a frequência da onda. Tu está entendendo? Olha o caos. Imagina mandar uma onda eletromagnética, né, daqui da Terra para o satélite, uma informação para o satélite, ou do satélite para a Terra. Ao mudar de meio do vácuo para a atmosfera, a onda mudaria a frequência. Como é que eu ia sintonizar? Olha o trabalho que eu teria para calcular qual é a nova frequência da onda. Então, seriam situações bem complicadas. Então, a onda, ela não muda a sua frequência. Tudo bem? Não vai esquecer isso daí, tá? Pega a equaçãozinha aqui da gente, o famoso V lambda F. Como é que eu posso escrever essa equação? Quando vier refração, tu já sabe. Coloca a frequência aqui, ó, isolada, refração. E aí tu tem que lembrar, filhão, que essa frequência, ela vai se manter o quê? Constante. Se a frequência é constante, se a onda mudar de velocidade, aumentar o V, o que acontece? Aumenta o lambda. Aumentou o V, aumentou o lambda. Mudou de meio, diminuiu o V, diminui o lambda. Frequência não vai mudar. Mudou de meio, aumentou a velocidade, aumentou o lambda. Diminuiu a velocidade, diminui o lambda. Frequência não muda. Tá claro isso daí? Olha só. Por favor, hein? Tá bom? Então não vamos errar besteira, não vamos errar conceito. Uma outra situação de refração, só voltando um pouquinho, olha a imagem na sua tela, você aí, olha a imagem. O que a gente está vendo? Ondas na superfície da água. Essas ondas estão se propagando de uma região que de maior profundidade para uma região de que menor profundidade. Estão vendo? E essa mudança na profundidade, pessoal, essa mudança da profundidade da onda provoca alteração na sua velocidade.
A onda vem numa região com uma profundidade, né? E passa para uma outra profundidade. Isso muda a velocidade da onda. De que maneira? Sabemos que a velocidade de uma onda, a gente pode ter essa relaçãozinha aqui, dá uma olhada aqui, ó, ela é proporcional à raiz de quem? Da profundidade. Tá? Esse H aqui, vou escrever para você. Profundidade aonde a onda está correndo. Tudo bem? De maneira que você percebe, então, que se a onda sai de uma região profunda para uma região rasa, a velocidade vai o quê? Vai diminuir. E junto com a velocidade, ó, esse V2 aqui vai ser menor. Tá vendo aqui a tela? Olha lá. Por que o V2 é menor que o V1, Fabrício? Esse V2 é menor porque diminuiu a profundidade. E se diminui a profundidade, olha quem diminui. A distância entre as ondas, o comprimento de onda. Lambda 2 menor que lambda 1. Acabei de falar para você. Diminuiu o V, diminui o lambda. Olha aqui a animaçãozinha, ó. Olha o lambda e olha o lambda. Por que diminuiu esse lambda? Por que está diminuindo o lambda aqui? Porque está diminuindo a velocidade. Tudo bem? Então, isso é um exemplo bem legal, onde você tem aí a refração acontecendo. Tá legal? Vamos fazer uma questãozinha? Pá! Vem comigo aqui, exercício. Vem comigo. Vamos ver. Ó. Numa aula no laboratório de física, o professor faz para seus alunos a experiência que se descreve a seguir. Inicialmente, ele enche de água um recipiente retangular, onde há duas regiões, 1 e 2, de profundidade diferente. Esse recipiente, visto de cima, está representado na figura. Muito bem. Do lado esquerdo, da região 1, o professor coloca uma régua a oscilar verticalmente com frequência constante, de modo a produzir um trem de ondas. As ondas atravessam a região 1, propagam-se pela região 2, até atingirem o lado direito do recipiente. Ok? Então, as ondas estão correndo aqui. Vou dizer que aqui a velocidade é V1. E vou falar que aqui a velocidade é V2, certinho? Legal, as ondas passaram de um meio para o outro. Muito bem. Aí ele fala o seguinte, vamos lá. Dois alunos que assistem ao experimento fazem as seguintes observações. O Bernardo, a frequência das ondas na região 1 é menor do que na região 2. O Bernardo fala que as ondas em 1 têm menor frequência do que as ondas em 2. Verdadeiro ou falso? O que tu acha? É falso, né, gente? Por que o Bernardo está errado? Pessoal, a frequência não vai mudar, filho. A frequência da onda, vou falar de novo, se mantém o quê? Constante. Se eu tenho aqui, se a onda tem uma frequência na região 1 de 10 oscilações por segundo, 10 Hz, em 2 eu vou ter também 10 oscilações por segundo, eu vou ter 2 Hz. A frequência não vai mudar. Mas vou te contar uma coisa. Essa ideia do Bernardo, muita gente acharia correta. Ela induz você ao erro. Por quê? Olha a região 1. Olha o lambda 1 aqui. Tá vendo? E olha o lambda 2. Visualmente você vê que o comprimento de onda, que a distância entre as ondas, diminuiu. E aí, de repente, você pensou assim, eu te conheço, você pensou assim, Fabrício, se o lambda diminui, a frequência aumentou. Então, em 2, a frequência é maior do que em 1. Porque eu lembro que você, Fabrício, já falou isso. A onda que tem frequência maior tem comprimento de onda menor. Então, pela figura, se em 2 eu tenho, olha para a figura, se em 2 eu tenho menor lambda, então eu vou ter maior frequência. De repente você pensa assim. Ou, tu olha para a figura, não, Fabrício, tem mais ondas em 2. Eu estou vendo mais ondas em 2 do que em 1. Tem maior frequência em 2. Gente, calma, calma. Está tudo errado isso daí. A frequência é a mesma, pode ter certeza. Mas por que esse meu raciocínio aqui está errado, professor? Eu não poderia aplicar isso? Então, essa tua análise ela é válida quando eu tenho a mesma velocidade. Para a mesma velocidade. Para a mesma velocidade, aí eu posso dizer, quem tem frequência maior, o lambda é menor. A velocidade da onda na região 1 e na região 2 é a mesma? É a mesma? Fala para mim. Não é. Que fenômeno a gente está estudando, filho? Não é refração?
Na refração muda a velocidade. Pessoal, então essa tua análise aqui, eu vou até escrever, tu vai anotar aí. Isso aqui não vale para refração. Por favor, anota aí. Esse teu raciocínio, se tu estava pensando isso agora, tu vai deletar. Então, tu não pode dizer que na região 2, região 2, olha, menor lambda, maior frequência. Não pode. Por quê? Porque essa análise só vale quando eu tenho mesma velocidade. Mesma velocidade, vou até escrever aqui para ti, quando eu tenho o mesmo meio. Quando eu tenho o mesmo meio. Aqui eu tenho ondas em meios diferentes, profundidades diferentes, eu tenho uma refração acontecendo. Então essa tua análise está errada. Tudo bem? Eu estou te falando porque eu sei que tem muita gente que erra isso. Então vamos voltar para cá, tá bom? Beleza? Concorda comigo? A frequência é a mesma. Não interessa se aqui o lambda é menor ou é maior. A frequência é a mesma. Mudou de meio, mantém a mesma frequência. Tudo bem? Legal. Agora vamos lá. O Rodrigo fala assim para a gente. A velocidade das ondas em 1 é maior do que em 2. O que você acha? Velocidade em 1 é maior do que em 2. Certo ou errado? Certo. Certíssimo, Rodrigo. Como a frequência é constante, a fórmula que tu vai jogar é essa daqui. Quando for refração, tu esquece isso e olha para cá. Tá bom? Refração, olha para cá. Então, se eu tenho maior lambda em 1, eu tenho maior velocidade. Então, como aqui em 1 eu tenho maior lambda, a velocidade em 1 é maior do que em 2. Rodrigo, tá perfeito. Aproveitando, aonde eu tenho maior profundidade? Em 1 ou em 2? Em 1. Profundidade em 1, maior que em 2. Por que a profundidade em 1 é maior do que a região 2, Fabrício? Porque é maior a velocidade. Maior velocidade quer dizer que é maior a profundidade. Então, somente o Rodrigo, letrinha, o quê? B de bola. Tá claro? Beleza? Show! Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, pessoal. Grande abraço.